No dia 20 de abril, Urano e Júpiter formam um aspecto de conjunção, iniciando um ciclo que vai durar até 2037, trazendo imprevisibilidades, rupturas, mudanças e muito mais. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Então a conjunção, como eu falei para vocês, ela é o que marca ali o início, Então, geralmente a gente tem um começo das energias, traz uma assimilação. Neste momento é como se os dois planetas juntassem forças. Então a gente tem uma energia Urano-Júpiter a partir de agora, E a partir de então vai ser trabalhado esse ciclo. É um ciclo longo, Esses planetas se encontram a cada 14 anos em signos diferentes. Então a gente vai aprender também o que essa conjunção está trazendo, mas principalmente já trabalhar os potenciais, como a gente sempre faz aqui no canal, Olhando o que precisa ser plantado, desenvolvimento e tudo mais. Só que como é um ciclo mais longo, fica difícil até da gente considerar e planejar direitinho. Então a gente tem que ter uma atenção a mais nesse sentido, principalmente porque a conjunção vai acontecer num signo, a quadratura em outro e assim vai. Então para aproveitar, a gente precisa estar ligado aí numa série de coisas. E nesse sentido, vale a pena lembrar que Urano está em Touro desde 2019. De lá para cá tem feito muitas mudanças, no senso de realidade, nas questões da materialidade, que tem a ver com dinheiro, sustento, finanças, tecnologias, agricultura, da onde a gente tira o nosso sustento. O Touro é muito ligado à ecologia, à natureza. Então Urano está ali fazendo uma bagunça desde 2019 e vai permanecer até 2025, 2026. Então a gente já tem que entender que é um movimento muito mais longo, Um processo que está em andamento há bastante tempo. E a gente já viu muita coisa, criptomoedas, formas disruptivas de trabalho, teletrabalho, home office e por aí vai. Muita coisa mudou, muita coisa ainda vai mudar até que ele saia em definitivo em 2026. Vale lembrar também que Urano vem antes de Júpiter, Pela tradição grega, Urano era o rei, Era quem governava e foi destronado por Saturno. Saturno, por sua vez, foi destronado por Júpiter e Júpiter aparece como se fosse uma espécie de evolução desse governo, Júpiter tende a ser mais justo, tende a ser mais honesto, tende a ser menos autoritário. Então a gente chega nesse estágio. É importante que se diga, essa é uma sabedoria que é encontrada em várias culturas, tá? É muito comum encontrar, primeiro, um princípio masculino muito tirânico, que é colocado Urano, apesar de que eu já fiz vários questionamentos antes, Tem vídeos aqui no canal que eu já falei que, inclusive, eu acho que não era Urano que mandava, mas sim Gaia. Só que aí a gente precisa de pesquisas. Essa história parece ter mudado quando os governos se tornaram dominantemente masculinos, O surgimento do patriarcado. Então ali tem muita coisa a ser questionada. Então desde então Urano representaria uma tirania, Saturno uma tirania um pouco menor, Saturno a gente fala bastante dele aqui, que tem um punho de ferro e tudo mais. E o Júpiter seria essa elevação aí do patriarcado, um patriarcado mais suave e que, de certa forma, governaria de forma mais justa. Então, quando a gente tem um encontro de Júpiter, que vamos dizer assim, é o neto, e Urano, que é o avô, e Urano, uma vez que foi destronado, passou a representar outras coisas, ideais, utopia, progresso, fronteiras, a vanguarda, de muita coisa, revoluções, rebeldia. Então isso traz para o Júpiter também esses elementos. Assim como o Júpiter, quando há esse tipo de conjunção, vai ter uma troca. Então Júpiter vai trazer para o Urano, onde ele já estiver causando rupturas, mudanças, rebeldias, ele vai expandir isso ainda mais, tendendo ao crescimento. Um dos efeitos esperados é que a gente tenha novas tecnologias, mais avançadas, um crescimento disso, a expansão disso. Então eu falei, em 2019 ele trouxe o boom ali da criptomoeda, começou
A criptomoeda era algo muito mais antigo, começou a espalhar pelo mundo de forma disseminada a partir de 2018, 2019. Outra coisa é o avanço das tecnologias na agricultura e agropecuária. E aí a gente tem que lembrar que a natureza está sofrendo muito nesse sentido. Como eu falei, touro representa a natureza. Então vamos ver se essas tecnologias vão continuar, né? Vão expandir. Lembra que o Júpiter é o crescimento positivo ou negativo, a destruição da mãe natureza, né? Da mãe terra, aquela que nos dá o sustento, de onde a gente tira tudo para sobreviver. Então a gente tem que ter um olhar especial para isso também. Pode causar perdas financeiras, porque se torna a impulsividade, e vocês vão ver também que não é só o Júpiter e Urano, tem mais um planeta ali envolvido no jogo. A impulsividade pode trazer perdas financeiras, então vale a pena tentar para isso também. E também o senso de realidade. A gente observa que as pessoas estão com muita dificuldade de entender as mudanças bruscas que Urano trouxe desde que entrou em Touro. E agora, quando encontrar com o Júpiter, a gente vai ter os dois lados. Vai suavizar um pouco, né? Porque traz a fé, o benéfico, né? A abundância, o positivo do Júpiter, que é considerado como a estrela da sorte, da astrologia, então dá uma suavizada, mas por outro lado também expande tudo que está em andamento. Então o que está sendo mudado, o que está sendo disruptado, se é que essa palavra existe, vai intensificar a partir de agora, para o bem ou para o mal. Então é importante considerar também como a gente está lidando com as mudanças, né? Eu falo sempre isso no canal, a mudança é a única constante, quanto mais rápido a gente se adaptar, melhor vai ser para a gente sair lá do outro lado. A gente pode esperar muita mudança na política, né? Disrupturas. E disrupturas é algo que eu já falei antes, que são mudanças bruscas. Uma coisa era antes e agora já não é mais, já mudou. E a gente não dá conta, por isso que é tão desorientador. Um outro sentido que Urano traz também é de libertar ou aprisionar, né? Ele não tem um meio termo nisso. Ou você vai se sentir livre, ou você vai se sentir aprisionado. E nesse sentido, as políticas têm tudo a ver, porque a política está em tudo que a gente faz na sociedade. Então, não dá para escapar. Muita gente não gosta, mas vai ter que lidar com isso, porque isso vai começar a expandir ainda mais a partir de agora. Quem tem Urano e Júpiter no mapa natal precisa ter essa atenção para as imprevisibilidades, mas também para a impulsividade, né? Tende a acreditar que tudo aquilo que é diferente, estranho, utópico, é bom, que aquilo ali vai trazer uma expansão, quando muitas vezes pode trazer um negativo. Por outro lado, também, essa mesma energia está beneficiada pelo Júpiter. Então, é muito provável que traga uma sorte, que traga algo positivo. Só que o Júpiter também representa a cultura, né? As regras culturais. E Urano pode querer brigar com isso, pode querer ser livre disso. Então, traz também esse conflito, mesmo que seja uma conjunção, uma quadratura, né? Uma oposição, aspectos de fluência, como um trígono e sexto, nem tanto, mas uns aspectos tensos tendem a incomodar, inclusive a pessoa se revoltar até mesmo contra a legislação, né? Que o Júpiter representa isso também. Então o Urano traz essa pitada, esse quê de rebeldia que precisa ser trabalhado. Os impulsos de Urano são, né, trabalhosos ali de resistir e muitas vezes tem um preço muito grande tentar resistir a essas forças. Então, bem rapidinho, vamos às datas do ciclo. A conjunção acontecendo no dia 20 de abril de 2024. A quadratura crescente vai vir só no dia 10 de setembro de 2027. No momento do auge da colheita, a gente vai ter duas datas. A primeira no dia 20 de janeiro de 2031 e a segunda no dia 30 de outubro de 2031 também. Então, isso vai ser um processo que a gente vai falar lá na frente, se o canal existir, né, se eu ainda estiver por aqui, enfim. Vamos ver. Vamos seguindo. A mesma coisa acontece com a quadratura minguante quando começa a finalização do ciclo, que a primeira no dia 7 de maio de 2034 e a outra no dia 16 de janeiro de 2035. A nova conjunção, no momento que eles vão se encontrar novamente, está marcado para o dia 8 de setembro de 2037. Então até lá a gente tem
um montão de tempo para trabalhar. Vamos dar uma olhada agora na mandala para a gente ver quais os outros potenciais estão desenhados ali. E quem puder, compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Essa é a mandala do momento em que Urano e Júpiter formam conjunção, iniciando um ciclo enorme que vai até 2037, né? Acontecendo no dia 20 de abril, às 23h57 do horário de Brasília, mapa traçado mais uma vez aqui para contagem. Então, Urano e Júpiter estão aqui a 21 graus e 49 minutos de Touro, formando a conjunção, unindo forças, né? Unindo as energias, trazendo a expansão das rupturas, trazendo a imprevisibilidade para o crescimento, para a abundância, para tudo aquilo que o Júpiter representa. O Júpiter que é considerado a estrela da sorte da astrologia. E Urano que vem com a rebeldia, com a transgressão, com aquilo que era e não é mais. Uma ruptura que é brusca, que muitas vezes tende para a libertação, mas que a gente resiste ao impulso, né, de se libertar. E agora tudo isso sendo expandido, né, a partir dos temas da materialidade, que é o touro, né, no signo de touro, onde acontece essa conjunção. É um ciclo maior, então requer que a gente tenha uma atenção especial. Mas principalmente para a gente olhar para esse lado, né? Porque traz uma certa impulsividade, como eu falei lá no início. Tem outro aspecto que eu já vou mostrar, mas o principal aqui é a gente entender que o Júpiter expande tudo aquilo que toca para o bem ou para o mal. Então ele está ampliando muita coisa, ele está ampliando essa ruptura que o Urano está causando no senso de realidade, das mudanças econômicas, né, da tecnologia do meio ambiente, como eu falei lá no início. Mas isso também tem um quê de imprevisibilidade. Então o crescimento de todas essas mudanças, de todas essas tecnologias e o desenvolvimento de novas que a gente vai assistir a partir de agora, né, e principalmente à medida que a conversa entre os planetas for evoluindo. Então a gente tem aqui, além dessa energia que causa, né, uma ampliação, a gente pode começar, por exemplo, a acreditar nas mudanças, ou ter fé nas mudanças, né, ter fé nesse progresso que o Urano está trazendo. Só que nem sempre a gente, quando está progredindo, né, no sentido mais Urano, que vem muito com as utopias, porque ele representa aqueles ideais que pairam sobre nós. Algo que é mais elevado, que está mais além, né? Então esse progresso, muitas vezes, que tende a se expandir a partir de agora, a gente pode acreditar nele. Só que tem que lembrar também que o Júpiter, ele também ilude por essa esperança, ilude por essa crença que às vezes, se ela não estiver fundamentada principalmente em algo sólido, né? Mantendo o contato com a realidade. Então eu vou ter fé, e não estou falando de religião aqui, estou falando de fé como faculdade humana, eu vou ter fé que o avanço tecnológico vai salvar o planeta, por exemplo, e a gente sabe que não vai, né? Pelo menos as tecnologias do qual a gente tem visto até agora, elas têm também contribuído e muito para a destruição do planeta. E aí a gente vê que não só traz essa imprevisibilidade, como tem um sexto aqui forte com Marte, né, a 22 graus de Peixes. Então Marte traz ainda esse impulso para a ação. Então acreditar simplesmente que sem ter um lastro, né, sem ter ali algo palpável, vamos lembrar, é o signo de Touro. Júpiter em Touro precisa desses indícios da materialidade para a gente acreditar. Pode trazer uma impulsividade, uma ação cega. E o resultado é o quê? O resultado é imprevisível. Então a gente está achando que está prosperando, que está abundando aí, né? Que está crescendo maravilhosamente a partir dessas ações. E essas ações que às vezes se perdem no oceano, né? Onde o Marte está ali no signo de Peixes, isso pode confundir e a partir dali o resultado, né, todo esse progresso que a gente acreditou não existe de fato. Então o que a gente precisa fazer é o que a gente está fazendo desde que o Júpiter entrou em Touro ano passado, né? É continuar trabalhando num sentido prático, objetivo, material, acreditando, né? Porque é necessário acreditar com Júpiter, mas acreditando naquilo que a gente já alcançou, aquilo que já deu certo, aquilo que a gente já provou, principalmente nessas revoluções todas que o Urano está causando desde 2019.
Aí o ascendente cai a 28 graus de Capricórnio. Meio que traz essa energia que a gente precisava para ancorar, né, na realidade. Porque o Capricórnio vai pedir que a gente tenha ambição de progresso, ambição de crescimento, ambição dessa ruptura, né, aumentada, ampliada pelo Júpiter, mas que tudo isso também precisa ser feito com responsabilidade, seguindo etapas, seguindo aquilo que foi planejado. Então essa ambição só vai ser alcançada se os resultados forem trabalhados na materialidade. O Capricórnio é um signo voltado para manifestação de resultados na concretitude, né, na materialidade. Então, aquilo que é concreto, vamos manifestar positivamente toda essa expansão do Júpiter, desde que a gente atue para concretizar algo, atue de fato, né? O Marte está aqui mostrando que a gente pode tomar atitude, que a gente deve tomar atitude nesse sentido, mas essas atitudes, elas podem se perder nesse oceano aí de possibilidades, principalmente se for muito baseado na fé. Então, com o Capricórnio, a gente dá uma ancorada maior, né? O signo de Touro já dava esse senso, né, são 2 signos do elemento terra, ainda mais com o Capricórnio pedindo para que a gente incorpore essas energias. E lá no meio do céu, como bússola aí, aparece o signo de Libra, né? Bem no alto ali, indicando também que é importante a gente criar condições harmônicas, fazer um refinamento dessas atitudes, dessas tecnologias, dessa energia de Urano-Júpiter, para que a gente tenha um resultado mais apurado, mais afinado, né? O Libra traz o racional, e aí a gente consegue, né, trabalhar ali com a praticidade do Terra, o pragmatismo que às vezes também vem do Capricórnio, mas também a gente vai lembrar do racional, do intelecto, da socialização, porque aqui também vai exigir de nós um compromisso com os outros, né, com o social, de fazer pelos outros, ou seja, o progresso, a expansão, tudo isso também tem que ser pensado no sentido coletivo, no sentido social, que é o signo de Libra, pede com que a gente foque no outro, né? Traga essa energia para trabalhar melhor esse ponto, né? E trabalhando essa questão do Júpiter. O Júpiter é o grande benéfico, é benevolente. E também precisa ser algo estendido ao coletivo, não pode ser só ganho pessoal. Se for só ganho pessoal, tudo bem, vai expandir ali o ganho, com o Júpiter é possível. Mas esse ganho também se torna ainda mais imprevisível, esse ganho se torna predatório de certa forma. Me parece que o recado da mandala, de uma forma geral, é para que a gente cresça, para que a gente aproveite todas essas mudanças que o Urano trouxe, todas essas tecnologias. A gente precisa também lembrar do social e fazer um refinamento, que nem tudo precisa ser, né, lucro a qualquer custo, lucro a qualquer preço, para que a gente possa evoluir mais como sociedade humana e menos como a questão capital aí, que toma tanto nosso tempo e que às vezes, né, quando a gente fala de Júpiter e principalmente do signo de Touro e também de Urano em Touro, a gente foca mais nesse lado financeiro. E é isso tudo que eu vejo dessa mandala, espero que seja útil aí para todo mundo. Vamos aproveitar os potenciais deste enorme ciclo que vai até 2037, repetindo mais uma vez. E na mandala ficou claro que a gente tem um sexto com Marte, né? Então, se já estamos falando de impulsividade, de imprevisibilidade, fica mais forte ainda com essa energia. Marte vai trazer o impulso para agir. Então, dentro daquela energia lá que eu falei para vocês, vai ter uma impulsividade no sentido de tomar atitude, de fazer com que a coisa aconteça. Isso pode ser de forma imprudente. E é aí que se manifestam as imprevisibilidades e a expansão negativa. Por quê? Eu peguei o exemplo da natureza, né, dos negócios aí, do agronegócio e tudo mais, porque ali há uma expansão muito grande de tecnologias e a gente não vê isso direito, que muitas vezes não foram nem testadas direito. A gente não sabe, por exemplo, os efeitos dos alimentos transgênicos. E esses alimentos estão sendo consumidos em massa, né? Não teve um estudo, não teve um desenvolvimento, um cuidado ali para ver quais os efeitos prolongados. Muita gente vai falar, mas tem que ter comida, não sei o que. É claro que tem, mas a gente precisa pensar em tecnologias que realmente vão causar avanço sem causar mais destruição
destruição do que ainda resta, né? A gente sabe, o planeta está mostrando sinais, né? As crises climáticas estão se intensificando e cada vez mais fica desafiador existir nesse planeta, né? E a gente precisa, de alguma forma, frear isso. Só que, como eu sempre falo também, a coletividade não manifesta o aspecto, né, positivo das energias que a astrologia mostra. A gente sempre vai para o negativo, a gente sempre vai para o lado do lucro a qualquer custo e simplesmente estamos devorando o planeta. Então é importante que no momento que acontecer essa conjunção, para quem se interessa por esses assuntos, tem que acompanhar, tem que fazer pressão, porque a gente não pode deixar que o resto, o que ainda resta de vida, de natureza, seja totalmente destruído em nome de lucro, em nome de dinheiro, em nome de grandes capitais, de grandes acúmulos de capital. Então é muito importante isso, porque as vidas, né, não tem jeito, né? A gente olha onde vai terminar esse aspecto. Lá em 2037, um mundo completamente diferente, que a gente não consegue nem imaginar, mas já existe previsões, né, projeções científicas de que a coisa vai apertar a partir de 2030. Então a gente tem que fazer pressão e esse é o momento de levantar essa bola, né? De cobrar das autoridades, cobrar das empresas maior responsabilidade, porque nós estamos inevitavelmente consumindo todo o planeta e seus recursos naturais e no final quem vai perder somos nós. E aí também uma outra coisa que a gente pode pensar dessa conjunção é que o Júpiter pode expandir algo favorável. Então, modelos financeiros que sejam menos predatórios podem começar a ganhar força. Mas isso não vai ser assim, do nada virou. Então, todo mundo agora, né, tem uma economia mais sustentável e tudo mais. Não, a gente vai pressionar, mas essas pressões vão vir mais fortes, mas também a repressão disso. Porque eu falei, Urano, ele é radical para um lado ou para o outro. Então ele vai muitas vezes tender para a libertação, mas também vai tender para a opressão, para manter aquilo ali do jeito que tem que ser. E a gente sabe hoje que a principal força que existe no mundo é a força do dinheiro. Não existe outra coisa. Quem aí está pensando em outros elementos, né? Até mesmo que existe uma dominância assim do espiritual, não tem. Tudo que está sendo manifestado tem um único foco, que é lucro, e isso está consumindo todo o planeta e a vida de todo mundo. Então tem que repensar tudo isso para talvez a gente entrar numa utopia uraniana onde a gente consiga repensar o nosso padrão de consumo, a necessidade da gente trabalhar cada vez mais por uma economia que está indo ladeira abaixo e ninguém está percebendo isso. Todo mundo está aí brigando, né? É como se fosse uma disputa de futebol e perdendo a visão do que realmente está acontecendo, que é um empobrecimento em detrimento de de uma ínfima minoria de pessoas que estão lá no topo da lista dos bilionários do mundo. Então vale a pena a gente repensar. Ainda dá tempo, a gente ainda pode fazer muita coisa, mas começa com a consciência, e a consciência tem que passar pela política, pela politização, porque de gente despolitizada já está cheio e a gente está vendo os efeitos por aí. As pessoas embarcam em qualquer ideia mirabolante, qualquer ideia absurda, achando que aquilo ali vai ser salvação. E eu já falei que nada, nem ninguém vai salvar a gente. A gente é que tem que se salvar, a gente é que tem que agarrar nas cordas, puxando um ao outro para tentar melhorar a situação do mundo que a gente vive, se a gente quer continuar existindo. Essa é a grande questão. E também, como eu sempre gosto de lembrar, né, trazendo uma esperança, se é que cabe, né, no meio dessa conversa mais difícil, a gente está indo para o futuro, para a era de Aquário. Então, tudo isso que a gente conhece pertence ou pertencia à era de Peixes. Então, será que não convém a gente pensar numa forma mais natural, mais adequada de existir num planeta onde a natureza era que dominava, nós somos partes da natureza? Será que não vale a pena a gente repensar muita coisa nesse sentido? Então fica aí a reflexão para a gente trabalhar durante
esse ciclo que vai até 2037. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Quer saber mais sobre esse aspecto e outros no Mapa Natal? O link tá na descrição para me chamar no Zap, marcar sua consulta. Lembrando que em breve eu vou ter que reajustar os meus preços porque a economia, né, a política que ninguém gosta está consumindo ali também os meus ganhos. Então eu preciso também lidar com esse sistema predatório que a gente tem. Então se tá aí marcando toca, corre lá, marca sua consulta antes que o preço aumente. E que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.